E hoje, o tema que nós vamos falar, vem falando, tornai-vos para mim. Hoje é um convite de Deus, para cada um de nós, tornai-vos para mim. Para mim, falou o nosso Deus. E o verso está lá em Malaquias, antes de Mateus. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Amém? Ou ainda tem alguém misericórdia? Amém, né? Então o verso 7 do capítulo 3 de Malaquias fala assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então a palavra de Deus diz que desde os dias dos vossos pais, né? O povo daquele tempo, ele falou: desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Mas o convite de Deus é esse: tornar-vos para mim. E hoje esse convite, irmãos, é para cada um de nós. O texto que acabamos de ler mostra um convite de misericórdia. Tornar-vos para mim. E esse convite, o eterno apelo que Deus faz ao ser humano através dos tempos e das idades. Achamos esse convite em todas as páginas da Bíblia. Desde a pergunta a Adão: onde tu estás? Onde estás, Adão? Onde tu estás? Então, quando vimos aí que quando Adão pecou, Eva pecou, Adão se escondeu de Deus. Se escondeu de Deus. Deus apareceu todo dia na imaginação do dia, no pôr do sol. E nesse dia, depois que ele pegou, ele se escondeu. Deus falou: onde tu estás? Sempre Deus na procura do homem. Quando eu estou falando do homem, estou falando também da mulher. Passado pelo Delmacho Lamento, lá em Jerusalém, Jesus falou assim: Jerusalém, 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 quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos debaixo de minhas asas, e não quiseste. Jesus olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Vocês não quiseram. Até o memorável convite à Laodiceia, quando Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Deus sempre está em nós à procura do seu nome. Deus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos de Deus. A história sempre foi a mesma. Deus procurando o homem fugindo de Deus. Hoje o convite continua. Deus continua com os seus braços abertos em forma de cruz, apelando ao ser humano: tornai-vos para mim. Por quê? Porque o homem tem que se tornar a Deus. Então vejamos. O homem pertence a Deus. Lá em Gênesis 1 e o verso 2, vamos ler Gênesis 1, verso 2. Sei que você já sabe de volta, mas vamos abrir aqui. É muito bom abrir a palavra de Deus, porque é a boca de Deus falando. Gênesis capítulo 1, verso 2. Assim. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. E Gênesis 2, verso 7.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, quando Deus fez o homem passou a ser uma alma vivente. Então, o homem pertence a Deus. Ele nos criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fogo de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. O homem saiu de Deus, irmãos. O homem saiu de Deus. Deus é a fonte de nossa procedência. Nosso corpo é o pó da terra que Ele fez. Nossa vida é o sopro que saiu do seu ser, de seu ser. Disse Deus a Adão: Tu és meu, eu te fiz. Tua vida não é tua, tua vida é minha. Eu te emprestei minha vida. E ao emprestarmos a vida, na realidade, Deus emprestou-nos quantas coisas? Ele nos emprestou o tempo, os talentos, o templo, que é o nosso corpo, e também emprestou os tesouros, porque a vida, para ser vivida, precisa dessas quatro coisas. Preste atenção, Ele nos emprestou o tempo, os talentos, o templo, que é o nosso corpo, e os tesouros. Deus fez uma aliança com o homem. Era a intenção de Deus fazer uma aliança com o homem para este nunca esquecer que saía das mãos do Criador. Deus disse: Filho, vou lhe emprestar o tempo, porque eu sei que você precisa de tempo para poder viver. Mas você deve lembrar que o tempo é meu. Para você nunca esquecer que o tempo é meu, vou lhe dar o tempo dividido em dias. Então, irmãos, Deus nos deu tempo. E esse tempo, um dia tem, um mês, um ano tem 365 dias. Quando é o ano de sexto, aí é 366, né? Porque o fevereiro vai 29 dias. Bem, e depois vem a semana, que é 7 dias, e vem o dia, que é 24 horas por dia. E o que é que eu estou fazendo nesse tempo? Será que eu estou tirando tempo para Deus, ou eu estou gastando todo esse tempo só para mim mesmo, ou com outras coisas que não tem nada a ver com Deus? Então nós temos que prestar bem atenção, porque esse tempo não pertence a nós. Esse tempo é de Deus. Esse tempo é de Deus. 6 dias você poderá usar para você, mas o 7º dia você terá que me devolver. Se você assim fizer, eu saberei que você está se lembrando que o tempo é dele. Ele dá 6 dias para nós, mas o 7º dia é do Senhor. Assim, quando eu guardo o sábado, na verdade eu estou dizendo: ó Senhor, eu reconheço que o tempo não é meu, é teu, e por isso te devolvo o sábado. Se eu, porém, não guardo o sábado, eu estou dizendo: Senhor, tu não és dono do meu tempo. Eu é que sou dono. Em outras palavras, eu roubei aquilo que pertence a Deus. E disse Deus: Filho, vou lhe emprestar talentos. São meus. Vou permitir que você use os talentos para você durante 6 dias. Mas no 7º dia você deve devolver todos os seus talentos. Seus olhos, suas mãos, seus ouvidos. Se você fizer assim, eu saberei que está se lembrando que os talentos são meus. Assim, quando eu dedico o sábado todos os meus talentos a Deus, na verdade eu estou dizendo: ó Senhor, eu reconheço que os talentos são meus. E os talentos não são meus. Por isso te devolvo os talentos no sábado. Se eu, porém, não devolvo para Deus os talentos durante o sábado, estou dizendo: Senhor, tu não és dono dos meus talentos. Eu sou o dono. Em outras palavras, eu
apropriarei-me ilicitamente daquilo que pertence a Deus. Deus também disse: Filho, vou lhe emprestar um corpo, que é o templo do Espírito Santo, porque eu sei que você precisa de um corpo para poder viver. Mas você deve lembrar que esse corpo é meu. Façamos uma aliança. Você não poderá alimentar esse corpo com coisas que eu lhe disse para você não tocar. Em alimentos proibidos, em drogas, em outras coisas, tabaco, café. Se você se você respeitar a aliança, eu saberei que você está se lembrando. Eu sou dono do seu corpo. Assim como eu respeito as leis da saúde, na verdade estou dizendo: ó Senhor, reconheço que tu és dono de meu corpo. Se eu, porém, toco em alguma coisa dessas coisas que Deus disse para eu não tocar, estou dizendo: Senhor, eu sou dono de meu próprio corpo. Em outras palavras, estou roubando aquilo que pertence a Deus. Deus finalmente diz: Filho, vou emprestar-lhe tesouros, posses, coisas, porque eu sei que você precisa dessas coisas para poder viver. Casas, terrenos, comida, roupas, etc. Mas você deve lembrar que todas essas coisas são minhas. Então, para você não esquecer que eu sou dono de todas essas coisas, de toda árvore comerás, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Mais tarde, quando Adão foi expulso do Éden, já não havia árvore da ciência do bem e do mal. E Deus substituiu a mesma pelo dízimo. Assim, quando eu devolvo o dízimo, na verdade estou dizendo: ó Senhor, reconheço que todas as coisas que tenho são tuas. Se eu, porém, não devolvo o dízimo, estou dizendo: Senhor, sou dono de todas as minhas coisas. Em outras palavras, estou roubando aquilo que pertence a Deus. O homem se fez dono daquilo que pertence a Deus. O primeiro pecado, irmãos, no ser humano, não constituiu simplesmente comer o fruto. As raízes eram muito mais profundas. O pecado constituiu em tocar aquilo que pertencia a Deus. Pegar para nós algo que não nos pertence. Pegar algo para nós, algo que não nos pertence, é roubar a Deus. Então nós vimos aqui que Deus falou para Adão e Eva: de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore que está plantada no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Mas o homem e a mulher foram lá e comeram o fruto. Então eles estavam querendo dizer que eles eram donos do seu próprio nariz, que Deus não era o Criador. Bem, irmão, muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Adão quebrou a aliança com Deus. Ele pegou o que pertencia a Deus e começou a correr. Ele começou a fugir de Deus. Começou a eterna procura, o eterno apelo. Adão, onde estás? Tornai-vos para mim. Estou à porta do teu coração e bato. Deus nunca nos abandonou. Fomos nós que abandonamos a Deus. Fomos nós que roubamos a Deus. Somos nós que fazemos com a vida que pertence a Deus as coisas mais lamentáveis. Somos nós que hoje estamos nos escondendo atrás de uma árvore como Adão. E essa árvore pode ser o trabalho, essa árvore pode ser os estudos, essa árvore pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser os prazeres e muitas outras coisas. Somos nós os que hoje continuamos fazendo vestimentas de folha para cobrir a nudez da nossa alma. O mais interessante é que Deus não discute com o homem. Esse é interessante, irmãos. Você quer ser dono do tempo que eu lhe emprestei?
Disse ele: tudo bem, pode ficar com ele. Você quer ser. Peço por Você quer ser dono dos talentos que são meus? Não tem nenhum problema, são seus. Você quer se tornar proprietário do corpo que ele lhe emprestei? Continua Cristo. Pode ficar, é seu. Você não quer reconhecer que eu sou dono das suas posses? Tudo bem, pode ficar com você. É triste saber que o homem se faz dono de algo que pertence a Deus. Então, é o homem que tem que resolver os seus problemas sozinho. Ele roubou aquilo que pertence a Deus e quer dizer que ele não precisa de Deus. Ele é suficientemente forte para triunfar sem a ajuda de Deus. E já dizia Abraão Lincoln: separado de Deus, nunca poderei triunfar. Junto a Ele e nunca poderei fracassar. Antes de tocar algo que pertence a Deus, o homem deveria pensar 100 vezes. Miserável aquele que se atreve a usar o sábado para si. Coitado do homem que não devolve os talentos para Deus no sábado. Pobre daquele que não respeita as leis da saúde. Não gostaria de estar na pele daquele que mexe para si o sagrado dízimo. O homem ou a mulher que fizer isso está tirando a aliança que Deus colocou em seu dedo e jogando no lixo. Está traindo aquele que confiou a vida. Está roubando a vida que é de Deus e seguindo para um mundo de desespero e miséria. O homem tem que devolver a Deus. Devolver por quê? Porque o homem é de Deus. O homem pertence a Deus. Deus é o Criador. É salvador e sustentador. O ser humano não tem o direito de usar o sábado para si. O ser humano não tem o direito de usar seus talentos no sábado para si. O ser humano não tem o direito de comer tudo o que quiser. O ser humano não tem o direito de usar o dízimo para si. Não é justo, não é honesto, não é decente, nem sequer é humano tirar as coisas do próximo, muito menos de Deus. Queridos, é uma mensagem pesada que Deus tem para nós nessa manhã. Mas o homem se apoderou dele mesmo, quando esqueceu que pertence a Deus. Quando transgride o sábado, mesmo que seja pouco, quando usa seus talentos para si no sábado, andando em seus próprios caminhos, e quando usa para si o santo dízimo do Senhor. Isso tudo está dizendo, Deus, eu quero saber nada de ti, não quero saber nada de ti. Eu sou meu, eu me pertenço, meu tempo é meu, talentos são meus, meu corpo é meu, minhas coisas são minhas. Como o filho pródigo está dizendo: vai embora, Senhor, me deixa tranquilo, dê parte da fazenda que me pertence. Deus, porém, está suplicando: torna-vos para mim. Isso quer dizer, irmão, volver a Deus. Hoje temos que volver a Deus porque estamos longe. Talvez estejamos na igreja, mas estamos longe de Deus. Porque não pode ser que sejamos menos ativos, mas estamos longe.
E o triste é que não sabemos que estamos longe. É perante o apelo divino, perguntamos: em que havemos de tornar? Em que o homem tem que se tornar? A resposta de Deus é: roubará o homem a Deus, todavia me roubais dos dízimos em que ele falou assim: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos. É interessante notar que Adão caiu na área dos tesouros. Não sabemos por que Adão caiu na área do tesouro. Ele foi fiel a Deus no sábado, ele foi fiel a Deus nos talentos, nos alimentos, mas não resistiu à prova da árvore que Deus tinha reservado para si. Nos tempos de Malaquias, irmãos, também o povo era fiel no sábado, era fiel nos talentos, na alimentação, mas Deus tinha uma queixa. Deus tinha uma queixa. E ele falou: vós me roubais dos dízimos. E hoje a história continua se repetindo. Existem muitos irmãos fiéis no sábado, existem muitos irmãos fiéis nos talentos, na alimentação, mas alguma estranha coincidência não consegue ser fiéis nos dízimos. Quando falamos em dízimo, não estamos falando de dinheiro. Deus não inventou o dinheiro. Deus está procurando a integridade de seus filhos. Ele está interessado não em sua carteira, mas no seu coração. O dízimo é a décima parte de tudo aquilo que recebemos de Deus. Se Deus te dá 10 pedras, afasta uma para ele. Se ele te dá 10 bananas, uma é do Senhor. Estamos respeitando o feijão de nossa chácara? Sabe se nós estamos respeitando o milho que estamos plantando? Eu com o irmão Zé Lopes. O irmão Zé Lopes, de cada 10 bezerros que nasce, cada 10 bezerros que nasce, ele tira 2 bezerros. Lá tinha 2 bezerros mais grandão. Um é do dízimo e o outro é das ofertas. Ele tira 10% de dízimo e 10% de oferta. E nunca faltou. Então, irmão, vale a pena a gente ser fiel a Deus. Porque Deus, ele disse que vai abrir as janelas do céu e derramar a bênção sem medida. A bênção não é só as coisas materiais, não. A bênção na família, nos filhos. É saúde. Os filhos não dá trabalho. É uma bênção maior que essa. Você está na igreja, andando nos caminhos de Deus, vendo também a sua família, andando no mesmo caminho. Para que uma bênção maior do que essa? E a bênção maior de Deus é que Ele vai nos levar para o céu. Amém? Para o lugar que Ele preparou, que está preparado para levar os seus filhos. É a vida eterna. E nunca mais você vai sentir. Essas coisas aqui materiais, isso aqui é pouco. Deus não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa das minhas coisas, mas isso aqui é para a pregação do Evangelho. Ele precisa de nós, Ele ama, Ele filho, tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim, eu quero te levar para um lugar bom, onde você nunca mais vai sentir dor. Hoje eu levantei da cama, irmão, porque levantei mesmo, mas eu não sei que as dores eram grandes. É dor no espinhaço, na coluna. A cabeça também estava assim, é grande, né? Mas já estava mais ou menos desse tamanho. Eu digo, rapaz, mas eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja e quando eu chego na igreja, por incrível que pareça, eu fico melhor. Sinto a dorzinha, mas desaparece, irmão. Uns 70% das dores desaparecem. Mas é o inimigo querendo se segurar. Mas você não vai, você tem que ficar aqui. Aí vem tanta coisa, mas você tem mais. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Eu vou para a igreja adorar o nosso Deus. Porque hoje é um dia especial.
Irmão, nós pertencemos a Deus. Nós viemos de Deus. E é para lá que Deus quer nos levar. O pastor Fernando Iglesias, uma vez ele pregou lá na escola Manuel Vicente, ele disse que nós somos ETs. Mas por quê? Ele provou que dentro da palavra dele nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E às vezes, muitas vezes nós apegamos as coisas materiais. É com unhas e dentes que eu solto. Isso aqui eu não vou dar nada. Eu não vou ajudar a igreja, eu não vou ajudar nada. Aqui eu trabalhei, aqui tudo é meu. E bato no peito e foi o que eu consegui com o meu suor. Irmãos, aqui não somos nada, irmão. A palavra diz que a nossa justiça é comprada de justiça. E nós somos uma velhinha acesa para a ela pode se apagar. Deus confiou o tempo, os talentos a nós. Você não pertence a nós, é de Deus. Deus deu tudo para nós. O nosso templo, esse corpo aqui, a palavra diz que é o templo do Espírito Santo. E nós devemos colocar coisas que Deus falou que nós devemos comer. Nós devemos cuidar bem, nós temos que tomar banho, nós temos que andar limpo. Eu sei que você já toma banho. E não colocar coisas que vêm prejudicar esse templo, que é o templo do Espírito Santo. Porque de tudo isso eu vou prestar conta diante de Deus. Você não, eu posso fazer o que eu quero. Os tesouros também, tudo que Deus dá para nós, e eles só pedem 10%. Do que é dele, não pede para nós, não quer, não, você vai me dar do que é seu, não, é do que é dele, ele dá 100% para nós, e é pai, eu quero que você dê só 10%. Porque em 90% você pode ficar, você pode fazer o que você quiser com o seu 90%. E uma oferta, a oferta você vai ver quantos por cento, se é 2%, se é 5%, se é 10%, se é 20%. Agora o dízimo é 10%, não é 9%. O dízimo não é 11% que o cara está fazendo. Lá numa igreja comprou uma placa de promoção. Levou a ganhar promoção do dízimo. Você só vai, 10% do seu você só vai dar agora 5%. Uma promoção que eu estou fazendo aqui. Então, o que Deus falou é 10%, é 10%. Então, para terminar. O dinheiro, o amor ao dinheiro sempre foi a raiz de todos os males. Paulo sabia disso quando ele falou: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa conquista se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Aí 2 Timóteo 6, verso 10. Sim, amados, quem segura para si o santo dízimo do Senhor, seja pelo motivo que for, assim mesmo se atormenta com muitas dores. Ele carrega sobre si a maldição do céu. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, diz o Senhor, em Malaquias, no capítulo 13, verso 8. E tudo isso é certo, porque você, ao roubar aquilo que pertence a Deus, você rompe a aliança com o Criador. E ele não é mais dono. Agora você se tornou dono. Você resolveu os seus problemas, mas não tem o direito de pedir o auxílio do Senhor, de Deus. Como seria se um dia você emprestasse a sua casa, preste atenção, a uma pessoa, e depois de um tempo ela se apoderasse daquilo que você emprestou para ela? Você acha que essa pessoa é honesta? Claro que não. Mas como seria? Você emprestou, preste atenção no que eu quero falar. Você só emprestou. E agora ele vai se apoderar, não quer mais sair. Não, agora eu sou dono. Isso aqui não é mais isso não. Você emprestou a casa para ele, você teve compaixão, você deu para ele, apagava alguns dias. E depois a pessoa se apodera da coisa e não quer mais devolver. Você acha que é honesto? Não é honesto, porque ele não é dono. Você é o dono. Porém, o homem faz isso com Deus. Apoderamos daquilo que pertence a Deus, e quando tudo fica ruim para nós,
Então pedimos a ajuda dele. Ainda bem que Deus é amor. Ainda bem que o seu amor escapa ao entendimento humano. Ainda bem que a sua misericórdia não tem limites. Ele continua com o seu apelo: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Ele quer que nos volvamos a Ele. Ele espera que o reconheçamos como dono de tudo. Ele anseia resolver o nosso problema. Mas para isso só há um caminho: respeitar aquilo que lhe pertence. O sábado, os talentos, o sábado, não tocar os talentos, os alimentos imundos, coisas que vêm prejudicar o nosso corpo. Ele diz para não tocarmos. E o santo diz. Conclusão. Zezé, preste atenção. Zezé era um menino pobre. E o pai não tinha dinheiro para comprar um brinquedo. Um dia Zezé fez para si um barquinho de madeira. Enfeitou-o e o mesmo ficou muito bonito. Com ele brincava no rio e sentia-se feliz. Mas certo dia o barquinho se perdeu. E algum tempo depois achou o barquinho em poder de um homem que vendia brinquedos usados. Ei, esse barquinho é meu, disse Zezé. Mas o homem agora é novo dono. E pedia a Zezé 50 cruzados. Naquele tempo, não tem cruzado ainda. Se queria ter de volta o barquinho. Zezé voltou para casa, trabalhou muito e conseguiu dinheiro. Foi e comprou o brinquedo. Já em casa, ele chorando, beijou seu barquinho e disse: Barquinho, barquinho, você é meu. Você é meu 2 vezes, meu. Porque lhe fiz e porque lhe comprei. Sim, meus queridos, nós também somos 2 vezes de Jesus. Somos dele porque ele nos fez. E somos dele porque ele nos comprou. Hoje é o dia para reconhecermos isso e retornarmos ao Pai, devolvendo o tempo, os talentos, o corpo, e devolvamos também o dízimo, restituamos aquilo que talvez roubamos de Deus no passado. Façamos um ajuste de conta. Ele continua a nos suplicar: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Então o convite de Deus, irmãos, é esse: tornai-vos para mim. Se eu e você continuamos infiéis a Deus até hoje, e de hoje em diante, irmãos, nós possamos ser fiéis a Deus. Porque a palavra de Deus só vai entrar no céu fiel. Que nós possamos confiar no Senhor e administrar bem aquilo que Deus nos confiou. Administrar bem o nosso tempo. Não gastar tempo demais só com nós mesmos. E às vezes vamos estar em casa, né? Tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para outras coisas. Aí nessas 8 horas, nós tínhamos 4 horas para a televisão. Nós tínhamos 4 horas para 2 horas, que sabe, para ficar conversando com os amigos, né, aqui. E as outras não sei o que é que faz. E às vezes a gente, no celular, né, como eu mostrou aqui. Aí tira mais 1 hora aqui ou mais no Zap, né, conversando com amigos que você nem conhece. Eu tenho 1000 amigos, eu sou um cara aqui que tem mais de 2.000 amigos aí. Pessoas que você nunca viu, e os verdadeiros amigos estão bem pertinho de você aqui. Eu já vi pessoas sentadas aqui, 4 jovens aqui, pertinho, e nenhum conversa com o outro. Aí fica no celular, cada um conversando. E se quiser que quando quer conversar também, não abre a boca para falar. É só a mensagem aqui. Só a mensagem aí, não é aí, você ouviu o negócio? Eu ia lá aqui. Então as coisas vão estar complicadas.
E cada dia mais tempo para Deus está encurtando e às vezes não tem tempo para nada. Para Deus. Não tem tempo de estudar a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de vir para a igreja. Quando vem, aí a direita, um tempo aqui, Deus sabe o que é do Senhor. E às vezes a gente levanta, não falo de mim, eu não falo de você não. Eu estou falando de mim mesmo. E às vezes a gente não levanta muito cedo. O meu horário levanta às 7 horas, mas eu vou ter que mudar esse tempo. Porque 7 horas eu vou dar recapitulação lá na lição, quando eu me espanto já é 8 horas. Eu digo, Deus é 8 horas, Deus, vamos tomar banho. Aí o banho era só um. Aí o anjo já demora um tempão lá. E fica esperando, aí a Deus lá, a merenda já está na mesa. A merenda está na mesa. Aí não entra, eu não termino de banhar. Aí o tempo é correndo, aquela agonia. Vamos lá, já passou minha roupa, não pode jeito, eu não chegar casado. E aquela agonia vem com a cabeça já quente. Então nós temos que saber administrar o nosso tempo. E chegar na igreja de tranquilos, com o tempo, por isso que eu falei. No próximo sábado, nós vamos fazer uma pesquisa. E não vai ser só para perguntar os estudos, quantos estudos, A pessoa quer oração, tudo aí. No final, vai perguntar se ele quer um curso bíblico, se ele quer se colocar o nome, ver isso certinho aí, quando vai dar uma pesquisa aqui na prova, né? Então, já está tudo já masticadinho. Só está faltando eu engolir. Então, no próximo sábado, irmão, vamos fazer um esforço. Vamos levantar mais cedo. Vamos tirar um tempo do santo dia do Senhor que começa no pôr do sol. Não pertence a nós. Às vezes a gente quer fazer tudo para nós. Ele começa já depois do pôr do sol, então é 24 horas. E às vezes a gente tem uma dificuldade de chegar cedo na igreja no tempo certo. Então, não tira esse tempo para Deus. Vamos chegar aqui, nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem, vamos tirar esse tempo aqui. Se nós tivermos, nós que estamos aqui, nós fizemos esse pacto com Deus, de estar aqui 8 horas ou antes de um pouquinho, para fazer esse trabalho. O trabalho, Deus confiou a nós. O tempo dos profetas já passaram, o tempo dos apóstolos já passaram, o tempo do apóstolo Paulo, o evangelho foi pregado em todo mundo naquele tempo. E hoje é o nosso tempo. O tempo que Deus nos dá, Ele está confiando em nós para levar essa mensagem. E nós estamos para se cruzar por mim, não, Senhor. O tempo é meu, eu faço o que eu quero dormir, eu quero descansar, eu trabalhei muito na semana. E foi Deus que deu força, vitalidade, saúde, para a gente trabalhar, adquirir dinheiro para comprar o feijão, comprar o açúcar, o arroz, comprar tudo. É uma forma de agradecimento a Deus. Que Deus nos abençoe, que nós venhamos ser fiéis, nós possamos ser fiéis a Deus. E com certeza, Deus ele é fiel. Ele diz, tornai-vos para mim, venha para mim, me tornarei para vós, estou de braços abertos, estou à porta batendo. Se você abrir, entre e faça ali uma transformação na sua vida. Deus nos abençoe, ficar de pé, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela mensagem essa manhã, pela palavra. E que essa mensagem, com certeza, venha fazer um efeito em nossas vidas, venha nos transformar, Senhor, para que nós possamos acordar desse sono, da mornidão, e despertar e ver que o Senhor está voltando. E que nós possamos fazer a nossa parte, porque o Senhor é fiel. O Senhor está nos chamando, tornai-vos para mim. Sempre o Senhor foi à procura do ser humano, à procura do homem, da mulher. Nós se afastamos, Senhor, do Senhor muitas vezes, e muitas vezes estamos escondidos de trás de uma árvore que nós mesmos conhecemos, o Senhor também sabe qual é. Que o Senhor venha tirar, Senhor, essa árvore que está nos impedindo de fazer o meu trabalho. Que nós possamos sair de trás e abrir os nossos braços e te abraçar. Dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer o meu trabalho.
Eis-me aqui, envia-me a mim, para pregar o teu evangelho e falar do teu amor. Senhor, o que te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.